Olá, amigos do programa Atitude, muito boa noite. Mais uma vez, entrando no ar com um programa que traz boas notícias, desculpa. Gente, o programa de hoje está especial. Nós tivemos a grata surpresa pela generosidade do secretário de Saúde do Estado, Dr. Fernando Máximo, que parou um pouquinho na agenda dele para nos atender. Muito obrigado, tá bom? Boa noite, Marcão, eu que agradeço. Boa noite a todos os telespectadores do programa Atitude da Rede Boas Novas. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Vai ser uma alegria muito grande, até porque o assunto é saúde. Saúde é muito pertinente. Todo mundo é atingido pela saúde, né, Fernando? Não tem jeito, Com né? certeza. É algo que atinge todo e qualquer cidadão, independente de classe social, raça, cor, sexo. Todos realmente devem estar sensibilizados com a saúde, porque ela está de certa forma vinculada a todo e qualquer cidadão. Nós tivemos, claro, a formação dele é médica, tá? Ele é formado. Fala para mim as suas especialidades, para depois a gente entrar direto no assunto de saúde. Então, eu sou médico, formado pela Universidade Federal do Amazonas, sou cirurgião geral, então tenho 5 pós-graduações, tenho cirurgia geral, medicina do trabalho, bioética, segurança pública, direitos humanos e ainda tenho um MBA em gestão pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Essa gestão é que você mais tem usado na sua administração, né? A gente usa um misto de tudo, né? Eu passei 9 anos trabalhando no Hospital João Paulo II e isso nos dá uma sensibilidade muito grande, né, de como atender as pessoas, de ver o sofrimento das pessoas na pele ali mesmo, inclusive não só dos pacientes e acompanhantes, como também dos servidores. Quem acompanha o João Paulo II há muitos anos sabe que há 20 anos tinha pacientes nos corredores do João Paulo, nas garagens, no chão. É verdade. E querendo ou não, o paciente sofre muito e é óbvio ele que sofre mais, junto com o seu acompanhante ali. Mas a técnica em enfermagem, que está ali aplicando uma injeção num paciente que estava numa garagem, exposto ao sol e à chuva. Se o paciente está tomando chuva, o técnico que está ali aplicando o medicamento também está tomando chuva. Se o paciente está no chão e a gente tem que fazer uma sutura, eu sou cirurgião geral, fazia sutura com o paciente deitado no chão, a gente também sofre. Então o profissional de saúde também sofre. Muitas vezes você ficou de joelho para atender alguém. Fiquei, inclusive tem um colega médico que teve um problema sério, passou 40 minutos no chão ajoelhado, já é um senhor com uma certa idade, teve um problema no joelho, teve que ser operado do joelho porque causou um problema dele ajoelhado, ele não conseguiu mais levantar. E aí depois, no pós-operatório, ainda desenvolveu uma trombose. Que isso, então, assim, várias complicações, porque ficou anos atrás aí no João Paulo, ajoelhado no chão fazendo a sutura. Graças a Deus, essa realidade está mudando. Se você me perguntar se está excelente, está ótimo, se é isso que a gente quer, não. Mas nós passamos no ano passado e viramos o Réveillon, o primeiro Réveillon nos últimos 20 anos, que o João Paulo II passou sem nenhum paciente em nenhum dos corredores, nenhum paciente no chão e nenhum paciente nas garagens. Nos últimos 20 anos não acontecia isso. Tá bom, tá excelente, é isso que nós queremos? Não. Isso é um paliativo até construirmos um novo hospital. Infelizmente, como nós temos... É um hospital de referência, único hospital, Porto Velho não tem um hospital municipal. Vários municípios do interior mandam, mas Porto Velho manda muito mais do que qualquer lugar. Até porque hoje 70% dos pacientes clínicos atendidos no João Paulo não deveriam ter ido para o João Paulo. Deveriam ter sido atendidos pela prefeitura, pelo município. Como a prefeitura não tem conseguido dar vazão nesses pacientes a atender, nas UPAs, nos postos de saúde. As UPAs, as unidades básicas de atendimento de saúde, os postos de saúde, né? Claro. Então, o João Paulo é um hospital terciário. É um hospital para atender quem tem derrame, quem tem infarto, quem tem aneurisma cerebral, aneurisma abdominal, roto, quem foi baleado, atropelado, esfaqueado, coisas graves e gravíssimas. É um hospital terciário. Não é para atender dengue, que não tem a complicação, pneumonia simples, unha encravada, dor de garganta, verminose, diarreia, e acaba atendendo 70% dos pacientes clínicos. São essas coisas que deveriam ter sido atendidas pelo município. Então esse é um dos motivos da superlotação. E hoje, como é que está o João Paulo? Nós ficamos então o fim de dezembro, o mês de dezembro inteiro e o começo do mês de janeiro sem nenhum paciente nos corredores, nem nas garagens, nem no chão do João Paulo. Hoje, infelizmente, agora em janeiro, começou a acumular poucos pacientes em um dos corredores. Então, hoje deve ter 5 ou 6 pacientes, mas antigamente tinha centenas de pacientes jogados pelo chão e pelos corredores. E nós estamos trabalhando numa parceria muito intensa com o Hospital Sírio-Libanês, que está há mais de 6 meses dentro do João Paulo, nos dando essa consultoria. O governador Coronel Marcos Rocha me convidou para a gente ir a Brasília no começo do mandato, logo no começo, conversamos com o ministro Mandetta, e ele nos liberou gratuitamente essa consultoria
com o sírio-libanês, que agora nós conseguimos também para o hospital de base, também pedido do governador Coronel Marcos Rocha. E essa consultoria nos fez mudar alguns fluxos que aconteciam de atendimento dentro do João Paulo, fluxos de coisas externas que vinham. Por exemplo, tem alguns exames que só são feitos no hospital de base, exame com sedação, com anestesia, Claro. e vinha paciente do interior para fazer aqui, mas passava pelo João Paulo. E às vezes passava 2, 3, 4 dias internado no João Paulo para ir fazer o exame no hospital de base e retornar para o interior. Mudamos o fluxo. Mandou direto para o João Paulo. Sai direto regulado da cidade dele para o hospital de base, faz o procedimento e volta para a cidade. Né, os pacientes psiquiátricos chegavam à noite no João Paulo, não tem psiquiatra de plantão, então agora a gente segura na unidade de origem. Mudanças de fluxo, como por exemplo, pacientes com trauma oftalmológico. O cara está andando de bicicleta ali, um exemplo bem clássico. Bate ali um besouro no olho, opa, machucou o olho, corre para a UPA. Chegava na UPA, a UPA encaminhava para o João Paulo. Chega no João Paulo, um cara que machucou o olho com um besouro, competindo vaga com um infartado, com um cara que está com derrame, fratura exposta, urgência, emergência e tal, ele acaba ficando mais tempo, ficava muito tempo esperando ali, às vezes 4 horas aguardando a consulta. Quando o médico atendia, fala, poxa, mas no João Paulo não tem oftalmologista de plantão. Até porque para oftalmologia tem que ter equipamentos muito específicos. Claro. Ele pegava e encaminhava para a Policlínica Oswaldo Cruz, que é o lugar onde tem o médico de plantão 24 horas por dia de sobreaviso e onde tem os equipamentos. Ou seja, ele passou pelo João Paulo por qual motivo? Não precisava. Veio da UPA para o João Paulo, ficou 4 horas esperando à toa. Mas passou 4, 5 horas ali sofrendo, com dor no olho, a família irritada, tirando foto, mandando para a imprensa, ocupando uma vaga, sofrendo. Então você simplesmente mudou Mudamos algum fluxo, algumas demandas, alguma logística e a coisa já melhorou sensivelmente. Já melhorou muito. Né? Esse cara, por exemplo, hoje, esse paciente que eu acabei de citar do olho, chegou na UPA, nós temos um acordo que o médico da UPA faz contato com o médico da Policlínica Oswaldo Cruz e ele vai direto. E dali vai para casa, ou opera e fica lá, ou fica internado, mas não passa mais pelo João Fala Paulo para II. mim quem são essas pessoas do sírio-libanês e que tipo de trabalho eles têm desenvolvido. São consultores do sírio-libanês, são vários que já vieram, ficaram 2 aqui mais recentes, até tive uma reunião com eles ontem, que são o Rafael e o José. Na verdade tem 2 Rafaéis, 2 Josés, aí tem um médico do Rio Grande do Sul que faz parte também, que é o Zico. Tem a Karina, que é a coordenadora, então é um grupo grande de pessoas especializados em saúde pública, com várias pós-graduações e treinamento nesse tipo de ação, de deshospitalizar. E aí eles vêm e cobram muitas coisas da gente, que precisa melhorar alguns fluxos, algumas coisas, e a gente se adaptou a isso. Somado a tudo isso, nós temos um grupo de 50 pessoas, servidores da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, que trabalham diuturnamente para manter o Hospital João Paulo com menos pacientes. Eu já te dei exemplo, Porto Velho, infelizmente os pacientes não conseguem ser atendidos como deveria pelo município, acabam indo para o João Paulo II. Claro. Mas isso acontece em boa parte do estado e assim, era muito comum pacientes virem de vários lugares. Eu já atendi paciente que veio lá do interior de longe, rodava 500, 600 quilômetros, chegava no João Paulo e eu via o encaminhamento e falava, pô, não precisava ter vindo. Nossa. Aí você faz uma receitinha, o paciente voltava. Hoje não, hoje tem regulação médica. Hoje, tem um médico 24 horas por dia na central de regulação médica chamada CRUI. O médico lá do interior quer encaminhar, ele liga para a central de regulação. Essa central já existia, nós só fortalecemos ela. Ela não funcionava direito. Claro. O médico liga lá do interior e fala, estou aqui com o seu João, exemplo, tem 60 anos, vai precisar internar porque está com a pneumonia assim, assim, assim. O médico da regulação aqui pega o protocolo nacional de regulação médica e fala, não, pelo protocolo nacional, esse caso não é para vir para o João Paulo II. O Hospital João Paulo II é um hospital terciário. Esse caso é para ser atendido, internado e passar tal antibiótico, às vezes alguns antibióticos são caros, aí no seu município. O médico lá do município, às vezes, fala, poxa, mas está sem o antibiótico aqui. Não, você está sem o antibiótico, só pede o antibiótico na cidade vizinha, emprestado, avisa o seu prefeito que ele tem que comprar um antibiótico para os próximos pacientes, mas esse caso não é para vir para o João Paulo, é para tratar aí. Claro, se for uma emergência, não tem jeito, de jeito nenhum, a gente aceita no João Paulo. É verdade. Mas segurar para cada um, que cada um tem seu nível de competência. Tem a competência municipal, competência estadual e competência federal. E tem verbas para isso, para cada um dos entes. O que o secretário está dizendo para a gente é que muitas vezes o interior não é culpa deles, mas por uma questão técnica, por falta de algum produto, mandava para cá simplesmente por mandar para dizer, ó, tá indo para ser atendido. Mas não, às vezes era um atendimento. Vamos lá, o cara em Chupinguai, ele tem um problema menor. Ah, não vai botar na ambulância e trazer para João Paulo. Vai, olha, liga na regulação, que é aqui. A regulação fala, ó, em Cacoal tem atendimento para esse cidadão e ele é atendido lá. Intervalinho no programa Atitude, já a gente volta.
Estamos aqui de volta com o programa Atitude, recebendo o secretário de Saúde do Estado, Fernando Máximo. Nossa, eu tenho problema de falar Máximo, minha língua adora. Doutor, nós tínhamos um problema sério de leitos, né? Central de vaga era um troço meio complicado, a pessoa ficava ali no corredor de João Paulo, não é essa época, mas o senhor mesmo falou, é um histórico. Ano 2010, 2009, o João Paulo era a maior manchete que tinha nas televisões nacionais, o senhor sabe disso, né? Eu já estava lá dando plantão nessa Olha, época. você sabe, não estou falando nenhuma novidade. Aí hoje não tem mais isso, não tem mais essas notícias, graças a Deus. Mas vamos lá. Os leitos estão dando conta? Houve você mexeu também no fluxo de leitos? Sim. João Paulo II é um hospital que tem 145 leitos lá dentro. Quando nós assumimos, tinha 260 pacientes. E mais 35 leitos na AME, do lado, que é uma UTI anexa, satélite do Hospital lá na João Paulo Zona II, Sul, lá na embaixo. Zona Sul. Esse hospital, João Paulo, foi construído 35 anos atrás para uma população de cento e poucos mil habitantes, com muito menos motos, com muito menos acidentes de trânsito, e é o mesmo hospital até hoje, sem ter crescido, sem ter aumentado. Certo. Obviamente a conta não fecha. Impossível. É impossível fechar a conta. Então, já vinha se terceirizando alguns leitos no Hospital Santa Marcelina. Eram 110 leitos, que é a capacidade que eles têm lá para nos ajudar. Então o governo paga para aqueles pacientes que não cabem dentro do João Paulo ficarem hospitalizados no Santa Marcelina. Quando nós entramos, o governador Coronel Marcos Rocha, sensível com essa situação do João Paulo, com aqueles pacientes sofrendo ali, nos passou essa possibilidade, dentro dessa consultoria com o Sírio-Libanês, mudando a estrutura de fluxo, etc., alocar também leitos em outros hospitais. Lançamos um edital, algo completamente transparente, honesto. Todos os hospitais de Porto Velho puderam participar desse chamamento. Só 2 quiseram participar na época e aceitaram 60 pacientes, que era o que nós tínhamos previsto de orçamento, que o governador falou, olha, isso aí realmente dá para a gente fazer. Então nós tiramos naquela atitude 60 pacientes ali de dentro, e isso ainda é suportável, mas cada dia a população cresce, cada dia tem mais acidentes, e obviamente daqui a pouco não vai mais ser suficiente, vai precisar de mais leitos. Hoje além, é claro, do Santa Marcelina, tem mais 2 hospitais com leitos do Estado. Eram 2 hospitais no primeiro contrato, no segundo contrato foi uma concorrência de preço, claro. E apenas um hospital ganhou porque botou o preço mais em conta. Então hoje tem 110 no Santa Marcelina e 60 no Hospital Samar, que foi quem colocou o menor preço, quem aportou o menor preço, e a gente conseguiu contratar. Isso tem conseguido atender a população do Estado? Isso tem conseguido, e é importante essa sua pergunta, porque um dia alguém perguntou para mim num tom de crítica, alugou 60 leitos e resolveu o problema de saúde do Estado? Eu falo assim, não resolveu o problema de saúde do Estado. Mas para aquelas 60 pessoas, e isso é rotativo, hoje tem 60, daqui 2 dias são outros 60, daqui 5 dias são outros 60, para aquelas pessoas nós melhoramos muito a qualidade de vida. Porque um paciente que chega traumatizado no hospital, uma senhorinha idosa que foi atropelada ou que caiu no banheiro, chegar no hospital e ficar 30 dias deitado no chão do hospital, num corredor, com a luz acesa 24 horas por dia, com marca do bombeiro e do SAMU passando o tempo inteiro, e essa pessoa não ter o direito de dormir à noite, ou não ter o direito à privacidade de ter que fazer suas necessidades fisiológicas ali e ter que ser limpada num corredor com várias pessoas passando para lá e para cá o tempo inteiro. Então para essas pessoas nós mudamos a vida. E eu lembro que o governador chorou um dia, e eu também chorei, uma senhorinha que estava internada no João Paulo, que nós levamos para um hospital privado e fomos visitá-la no domingo. O governador foi comigo no domingo visitar, e ela falou, passei 7 dias no João Paulo e eu não consegui dormir. E uma coisa triste que ela contou foi que um dos pacientes que estava de um lado dela teve uma parada cardíaca, o pessoal reanimou, botou mangueira para cá, mangueira para lá, e reanimando em cima, e o paciente morreu. Ela vendo estava tudo. do lado, ela vendo tudo. Não sei se foi 1, 2, 3 dias depois, uma outra senhora que estava do outro lado também teve uma parada cardíaca, foi reanimada, essa escapou. Mas você imagina o trauma, a pessoa não consegue dormir, está com um problema de saúde, não consegue dormir, morre um de um lado, morre o outro do outro, jogado num corredor. É bem complicado, né? Muito complicado. Situação bem difícil. Então, para essas pessoas que nós colocamos lá dentro do hospital privado, houve uma transformação da vida. Ele consegue dormir, se recupera mais rápido. Ao invés de estar jogado num corredor sem dormir uma semana, 10 dias, dorme direitinho, porque no quarto tem 2, 3 pacientes só. O banheiro é um banheiro para 2, 3 pacientes. Lá no João Paulo, infelizmente, não tem banheiro, não tem estrutura hospital. Então, aqui todo mundo está no corredor, e um monte de enfermaria vai ocupar um banheiro ali, por exemplo. Um ou outro banheiro que tem nas enfermarias, mas os corredores não tem banheiro. Não existe nenhum medicamento eficaz quando há humanização no atendimento.
Irmão, se você não tratar o camarada como ser humano, e às vezes, desculpa, secretário, você chegou agora, né? Mas nós estamos falando de 20 anos de história. Não tem como se você não humanizar. Não há nem recuperação. É muito difícil. Fala para mim quais são as ações para 2020. A gente tem novidade aí. Tem novidade. Então nós precisamos e vamos construir o novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia, que já era para ter sido construído 20 anos atrás. Não foi. Passado é passado, vamos esquecer, da agora para frente. Então começamos aí ao Ministério da Saúde, 1º de janeiro de 2019, dia da posse, eu e o governador fomos para Brasília. Eu já tinha ido 2 vezes antes, em dezembro na transição, com dinheiro do meu bolso, sem ser secretário ainda, para tentar começar a articular algumas coisas. 1º de janeiro fui de novo, passagem, hospedagem, tudo do meu bolso, porque eu era secretário, mas não tinha tomado posse ainda, tive que comprar passagem antes. Bancar. Tudo bem, tem problema. Para quem sofreu no João Paulo 9 anos como cirurgião, tá vendo as coisas melhorando, tudo vale a pena, né? Vale a pena esse investimento, esse sacrifício nosso. Então, lá em Brasília, conversando lá com o ministro falou pra gente, olha, é o pior hospital do Brasil. E vocês... É o pior, já reafirmou isso umas 3 vezes. O Hospital João Paulo II era o pior hospital do Brasil. Porque tem paciente na chuva, tomando sol e chuva. Tinha no passado. Graças a Deus não tem mais. Acabou. Acabou. E ele falou assim, ó, tem um hospital muito ruim no Nordeste, tão ruim quanto o de vocês, mas lá não chove tanto. Como Rondônia chove mais, o de vocês é o pior do Brasil. E aí a gente... era a chuva. É o pior porque o paciente verdade, molha, é verdade. Então nós fomos atrás para tentar construir um novo hospital, tentar recursos, etc. E eles falaram, olha, a média de construção de um hospital desse no Brasil é de 10 anos. E é verdade, o Hospital de Cacoal aqui demorou 20 anos para ser construído, o Euro. O Hospital de Guajará-Mirim já tem 8 anos de construção e sem previsão para terminar. O Hospital de Ariquemes já tem 5 anos de construção, tem 3% de obra, só o alicerce, só a fundação. O Brasil é burocrático, sofre um monte de embargos, um monte de problema, média de 10 anos. Aí eu te pergunto, a população de Rondônia consegue esperar mais 10 anos para ter um novo hospital? Eu acho impossível. Impossível. Então nós vamos buscar alternativas. Eu comecei a estudar uma modalidade chamada Build to Suit, ou BTS, ou BTS, que é construir para servir. Lá na transição eu já costurava isso, tentava entender, começava a ler, procurar, pesquisar. Entramos na gestão e sofremos alguns preconceitos, muita gente era contra, eu sou contra, mas mesmo sem conhecer, vamos dar uma lida, vamos correr atrás. E aí eu comecei a passar com convencimento dentro do próprio governo, depois comecei a passar no Tribunal de Contas, falei com todos os conselheiros, fui ao Ministério Público, falei com os promotores, fui ao Tribunal de Justiça do Estado e fui ao Ministério Público Federal. E também fui à Assembleia Legislativa, onde tive uma recepção fantástica na Assembleia. Então, apresentando o BTS, que é aquele modelo pelo qual foi feito o prédio do Tribunal de Justiça lá na Pinheiro Machado, em menos de 2 anos. É bem aqui. Aqui na Pinheiro Machado, lá de cá. Em menos de 2 anos, então começamos a analisar e eu comecei a ver que é um modelo fantástico. Primeiro, constrói muito rápido, porque não sofre embargo. Claro. É uma empresa privada que vai construir, você faz um processo licitatório completamente transparente, a empresa que ganhar vai construir para você, mas enquanto ela está construindo, o prédio é dela. Então não tem interferência de ninguém. Você passa o esboço do que precisa. Eu quero um hospital de 400 leitos. Hoje o João Paulo tem 145, nós vamos fazer um de 400. Eu quero com 8 salas de cirurgia. O João Paulo hoje tem 4, vamos fazer com 8. Eu quero com 50 vagas de UTI. O João Paulo tem 10 hoje. Vamos fazer com 50. Passa esse esboço para a empresa vai lá e constrói o hospital. No dia que ela inaugura, vai todo mundo fiscalizar. Tribunal de Contas, Ministério Público, Secretaria de Saúde, DR, todo mundo em cima e olha, a sala está do tamanho que eu queria, tem isso, tem aquilo, a UTI está do jeito que eu quero, está tudo certinho, tá. Entra no prédio. Entra no prédio e começa a pagar as parcelas. Só que no contrato tem 2 coisas importantes. Ao fim, pode ser colocado isso no contrato. Ao fim do prazo de pagamento dessas parcelas, o prédio passa a ser do Estado. Essa é uma modalidade nova, então. Isso. Desculpa te interromper, mas eu tive o secretário aqui da Supel teve aqui, o Márcio esteve aqui e me explicou. Então não é processo de locação para o Estado. É como se fosse um processo de locação, mas como se fosse um leasing. Que no fim do contrato, leasing, tá? No fim do contrato, você paga as prestações, no fim do contrato, esse prédio pode ser do Estado. Existe essa possibilidade de você firmar esse contrato. Ou você pode simplesmente locar e ficar locando para o Estado. Ou se o Estado achar que não vai querer esse prédio daqui 25 anos, eu acho que esse prédio só quero durante 25 anos, que é o contrato. Depois disso eu não quero mais esse prédio. Bem, pode colocar no contrato. Na sua opinião, você acha que o melhor é o quê? É incorporar essa propriedade no Estado daqui 30, 40 anos? Nós não vamos conseguir deixar de utilizar um pronto-socorro. A tendência é você vai ter esse aqui, daqui 25 anos ele já vai estar
sobrecarregado, é construir outro. Então você não pode desprezar isso, a menos que você queira construir um do dobro do tamanho. Mas a tendência natural é que Eu o Estado achava fique... que só locava. Não. Pode. Olha que interessante. É uma modalidade. E a outra coisa extremamente interessante é que a manutenção predial, você bota no contrato, quem dá a manutenção predial é o cara que construiu. O dono do prédio. Então ele faz o prédio com os melhores materiais possíveis. Tudo de primeiríssima qualidade, porque se tiver um curto-circuito, ele vai pagar multa, ele vai deixar de receber a parcela mensal. Se tiver um cano entupido, ele recebe multa. Tem sanções. Rachou uma parede, qualquer problema que tiver nos próximos 25 anos, ele vai ter problema. Então, só para concluir, Fica à vontade. diferente, por exemplo, das obras públicas tradicionais, como por exemplo o próprio CPA. Lindo, bonito por fora, primeira chuva que dá, chove e molha tudo dentro. E o cara, não, já entreguei, já deram o ok, já recebeu a obra. verdade. Esse não. Choveu, molhou dentro, caiu um vidro, caiu uma janela, deu um curto-circuito, ele vai pagar multa, ele vai deixar de receber a mensalidade. Então, essas são as grandes vantagens do BTS, o Build to Suit. O cara que se propõe a construir, ele tem que colocar o melhor em material, porque a responsabilidade continua sendo dele, totalmente dele. Não dá para ele colocar uma pia de segunda linha, não dá para ele fazer nada, tem que fazer o melhor, porque a manutenção é por conta do construtor. Intervalinho, já a gente volta. Terceiro e último bloco no programa Atitude, secretário de Saúde Fernando Massa. Secretário, às vezes a gente viu algumas situações de fratura, problema de vista, que a pessoa tinha que tentar uma cirurgia pelo Estado e chegou a ficar aí anos na fila, 5, 6, 7, até 10 anos, esperando uma cirurgia. Como é que está essa situação hoje? Marcão, resolver tudo num passe de mágica a gente não consegue. São problemas crônicos de 20 anos, como você disse. 20 anos aí o pessoal patinando e tal, a gente conseguiu melhorar. Por exemplo, nós conseguimos operar em 2019 60% a mais de pacientes do que em 2018, no hospital de base. 60% mais. 60% a mais com o mesmo quadro de profissionais. O que a gente fez? Otimiza o centro cirúrgico. Operava antigamente de segunda a sexta durante o dia, nós começamos a operar todos os dias de segunda a segunda, de 7 da manhã a 1 da manhã. Criamos o terceiro turno. Antes parava no começo da noite. Um turno a mais. Um turno a mais. Cirurgias eletivas, não é urgência não. Cirurgia marcada, Tá. operando de 7 da noite a 1 da manhã. Sábado e domingo, que era ocioso, opera sábado e domingo o dia inteiro, inclusive até 1 hora da manhã. Com isso, 60% a mais de cirurgias em 2019 do que na gestão passada em 2018. Isso resolve todos os problemas? Não, mas você diminui as filas. Isso nós estamos falando de cirurgias de um modo geral. A cirurgia de catarata que você citou, realmente tinha pacientes, era o maior problema do estado de Rondônia, era a cirurgia de catarata. Em pacientes há 6 anos, centenas de pacientes cegos, aguardando há 4, 5, 6 anos na fila. O que nós fizemos? Contratamos uma empresa privada, porque a nossa estrutura não conseguia atender a demanda por causa de questão de equipamentos e tal, com um valor... E até pelo acúmulo? Exatamente, muito, pelo acúmulo muito, de muitos e muitos não anos. Tem como. Não tinha como. Tá. Um valor baixíssimo, valor tabela SUS, que é o mesmo que o Ministério passa pra gente repassa pra frente, sem ônus pro Estado. Tabela SUS, valor tabela SUS. Conseguimos contratar uma empresa que hoje em Porto Velho já operou mais, nós já fizemos esse ano de 2019, somando com algumas que fazem no hospital de base, só de catarata, mais de 2.500 cirurgias. Então nós conseguimos zerar a fila da região Madeira Mamoré. Zerou. Madeira Mamoré, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Porto Velho, Candeias e Itapuã, todo mundo já foi operado dos 2 olhos, ou foi operado de um olho e está esperando para operar o segundo, ou já foi atendido e está fazendo exames para operar, para entrar na fila de cirurgia. Então assim, já não é um problema mais, e a maioria dos pacientes fala, já tinha até desistido. Olha só. Tinha até desistido e estão sendo operados. Estamos indo para o interior agora, 1º de fevereiro começa em Cacoal, 1.000 pacientes vão ser operados em Cacoal, que é para a região da Zona da Mata? Na Zona da Mata, na região do Café. Ah, tá. Região do Café. Tá. Cacoal, Pimenta Bueno, Primavera, São Felipe, Ministra Andreasa e Espigão do Oeste. Certo. Acoplada a essa região, vamos operar também a região do Vale do Guaporé. Costa Marques, São Francisco, Seringueiras. Vão ser operados também junto agora, começa dia 1º de fevereiro, do dia 1º ao dia 10. Vão ser 1.000 pacientes operados. Uma equipe vem de São Paulo, equipe fantástica, renomadíssima em São Paulo. Nós contratamos, está vindo para operar. Vai fazer num mês Cacoal, no outro mês vai fazer Jaru, depois vai fazer Rolim de Moura e Ariquemes. E aí eu preciso ressaltar a ajuda de parlamentares.
Como é um governo que não tem partido, a gente procura todos os parlamentares. Eu fui a todos os gabinetes de todos os deputados federais em Brasília e dos senadores, independente de partido. Eu quero dinheiro federal para ajudar a nossa população. Então a deputada Jaqueline Cassol está patrocinando, ajudando com as emendas em Cacoal e Rolim de Moura, região do Café e Zona da Mata. Lúcio Moschini na região central em Jaru e o deputado Crisóstomo no Vale do Jamari, em Ariquemes. E nós vamos zerar a fila de catarata do estado de Rondônia inteiro até julho desse ano. Filas de 6 anos, gente, aguardando. Centenas de pacientes cegos que estão voltando a enxergar e nós vamos zerar. É um marco. É o programa Fila Zero das Cataratas. O governador Coronel Marcos Rocha criou o programa Fila Zero das Cataratas e nós estamos com essa missão de cumprir. Estamos indo, inclusive, agora a Cacoal, porque essa semana está ocorrendo um mutirão de ortopedia em Cacoal. Certo. São 108 pacientes operados. Vai encerrar o mutirão agora e eu estou indo com o governador para esse mutirão e já para divulgar o mutirão das cirurgias de cataratas. Então são vários mutirões de cirurgias eletivas acontecendo no interior do estado agora também. Começamos em Porto Velho, estamos expandindo para o interior do estado para tentar minimizar o sofrimento das pessoas e diminuir as filas. Antes do meio do ano zera a oftalmologia no estado. A oftalmologia a gente zera até o fim do mês de julho de 2020, filas de 6 anos, que a gente está zerando em 1 ano e meio. Isso é inédito no estado. Inédito, tem um marco, é um divisor de águas para o estado de Rondônia. Que legal, cara. Outra coisa que nós zeramos, fila de ressonância. Quando nós assumimos a gestão, 2 anos no estado inteiro, a média, aguardando uma ressonância. Agora você imagina, o cara tem um tumor no fígado, por exemplo. Eu gosto sempre de citar esse exemplo. O médico pede uma ressonância do fígado dele, do abdômen. Demora 2 anos para sair a ressonância, imagina. Morreu. O que nós fizemos? Fizemos mutirões em Porto Velho. Eu lembro que num dos mutirões, em 15 dias, fizemos 2.700 ressonâncias. 2.700 ressonâncias. Zeramos a fila de toda a primeira macro-região, que vai de Guajará-Mirim até Jaru. Sem contraste, sem sedação, não tem fila mais. Ressonância pede hoje, faz daqui 1 semana, que é o prazo comum até numa clínica privada. Eu já tentei fazer uma há muito tempo atrás e não tinha contraste. Agora, estamos fazendo as ressonâncias. Zeramos da primeira macro-região e começamos em novembro para zerar da segunda macro, que é de Jaru até Vilhena, levando em conta toda a região do Vale do Guaporé, Zona da Mata, Cone Sul e região central. 6 meses. Em 6 meses a gente vai zerar a fila daquela região. Ou seja, também lá para o mês de maio, junho e julho de 2020, nós vamos zerar uma fila que foi gerada na gestão anterior de 2 anos e mais os casos que apareceram na nossa gestão. Também um marco divisor de águas. Estamos fazendo 1.000 ressonâncias a mais por mês em Vilhena para zerar a fila daquela macro-região. Ou seja, 1 ano e meio, fila de ressonância zerada no estado de Rondônia. A de tomografia nós já zeramos, que era uma fila menor, mas que também preocupava. Zeramos ainda em 2019. 2020 zera a fila de catarata, zera a fila de ressonância. E aumenta o número de cirurgias de ortopedia, cirurgia da cirurgia geral, para tentar também diminuir essas filas. Isso ainda sem dizer que nós continuamos comendo o João Paulo, tá? Eles estão conseguindo zerar essas filas com o quê? Com inteligência, sagacidade, não é jeitinho não, é profissionalismo, é bem feito, é feito por profissionais, contrata-se equipe, isso é vontade política. Olha, meus parabéns, doutor. Obrigado. Meus parabéns. E a gente fica feliz em trazer essas notícias aqui. Qual que é o prazo? Você tem expectativa do prazo do novo João Paulo funcionar? Novo João Paulo, nós fizemos um estudo de viabilidade para definir qual era o melhor modelo. O Tribunal de Contas e o Ministério Público exigiram. Comprovado, BTS ou Build to Suit é o melhor regime, é o melhor sistema. Pediram outro estudo de viabilidade, que é a viabilidade financeira agora. Claro. Para saber qual o valor da parcela mensal que nós vamos pagar, durante quanto tempo vai ser paga essa parcela, quanto tempo depois o prédio volta a ser do Estado, passa a ser do Estado, todos esses detalhes. Contratamos agora a empresa para fazer, 4 meses, estudo de viabilidade. esse estudo de viabilidade. 4 meses, infelizmente é um prazo longo, mas é um estudo muito minucioso, Claro. porque se você erra uma conta de centavos aqui num prazo de 25 anos, dá muito dinheiro, a gente não pode, É verdade. não pode dar prejuízo para o Estado, tem que ver aquilo que realmente tem que ser pago. Então, após sair o estudo de viabilidade, abre o edital de licitação e empresas do Brasil e do mundo inteiro vão poder concorrer para construir o nosso hospital num prazo muito mais curto que é pelo regime de BTS. E aí vale ressaltar a importância da Assembleia Legislativa. Nós tivemos que fazer um projeto de lei, fazer uma lei, Claro. porque para dar mais respaldo para as empresas, senão a empresa talvez nem do Brasil nem do exterior quisessem vir fazer o nosso hospital. Então nós passamos com a Procuradoria-Geral do Estado, até o Dr. Maxwell foi um grande herói nisso aí,
Nós passamos fim de semana e dia, noite, terminamos no domingo à noite a minuta do projeto-lei. Segunda-feira de manhã encaminhamos para a Casa Civil despachou para a Assembleia, na terça-feira a Assembleia aprovou. E na quarta-feira o governador já sancionou. Porque era importantíssimo termos isso, para quando sair o edital, para quando tiver tudo prontinho, as empresas terem segurança jurídica para vir construir o nosso hospital. Podemos dizer que até o fim do mandato nós temos Novo João Paulo? Com fé em Deus, até o fim do mandato do governador Coronel Marcos Rocha e no fim da nossa gestão, o governador pede por isso todos os dias. O governador Coronel Marcos Rocha me liga, me pede, e aí em que passo que tá, me cobra. Como é que tá, assinou o contrato, fez isso, fez aquilo, onde é que tá, como é que tá a evolução. Incansavelmente ele me cobra porque ele fala, isso é foco, é meta da nossa gestão, construir esse hospital para não aceitar o nosso povo sofrendo como foi nos últimos 20 anos deitado no chão e nos corredores do Hospital João Paulo. Doutor Fernando, hoje nós temos 49% da população evangélica dentro de Porto Velho, a grande maioria tem assistido o canal Boas Novas. Se dirige à população, a essa população e a população de Porto Velho com essas notícias maravilhosas, suas despedidas. Se você observar minhas entrevistas, eu sempre encerro elas dizendo assim, você que está aí nos assistindo, que acredita em Deus, de vez em quando, pelo menos, faça uma oração por mim, faça uma oração pelo governador Coronel Marcos Rocha, porque nós estamos imbuídos dos melhores pensamentos possíveis, com vontade de trabalhar com honestidade, com transparência, com vontade de realizar coisas boas, transformar o estado de Rondônia, mas nós precisamos dessa proteção espiritual. Então, se você acredita, se você crê, por favor, faça-nos de vez em quando uma oração aí por mim, pelo governador, porque orando pela gente, você está orando por melhorias do estado de Rondônia e para a nossa população. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pelas suas orações. Fale comigo pelo WhatsApp 981 20 23 70. Eu declaro para você, para sua família, para sua casa, a paz do Senhor Jesus. Tchau.